o deputado Raymond, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Olá, Raymond, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Miguel e Yara, tudo bem, queridos? Prazer, Tudo viu, falar com jóia. vocês aqui. Que bom. Tava com saudade de vir aqui nesse canal tão bacana de vocês. Prazer. Obrigada. Seja bem-vindo. Posso começar, Miguel? Porque, olha só, nosso chat, gente, desde ontem tem uma pauta tomando conta aí do nosso debate político, que é a carta do Cacai. Eu queria ouvir a sua análise, deputado. Tem gente que acha que tinha mesmo que avisar porque é amigo. Tem gente que diz que não deveria ter feito isso, deveria ter sido no privado. E já há, inclusive, informações de bastidores que o presidente Lula não gostou de alguns trechos da carta. E aí, deputado, como é que você vê essa, não vou nem chamar de polêmica, né, esse fato político aí, uma carta de um advogado criminalista? Pois é, Yara, você sabe que quando um documento se torna público, e uma carta, e não é qualquer carta, é uma carta que faz uma análise, né, que faz uma leitura de um governo, e não é qualquer pessoa que escreveu, quem escreveu foi um advogado reconhecido, um advogado que, notadamente, né, não paira nenhuma dúvida de que é um advogado voltado para a democracia, para a defesa da democracia, para a luta antifascista, né? Então, o Cacai é uma pessoa que goza de uma reputação que não é uma carta que vai retirar essa reputação dele. Então, quando essa carta se torna pública, existem diversas formas de recebê-la. De fato, há pessoas que compreendem que, poxa, o Cacai podia ter, né, conversado, podia ter feito uma conversa mais pessoal, podia ter apontado as críticas aqui e ali. E há pessoas que dizem, inclusive há uma própria fala do Cacai, se eu não estou enganado, né, que ele disse que até mesmo alguns ministros o parabenizaram pela carta, ministros do próprio governo Lula, né? Então, assim, tem todas as sensações. Eu acho que toda carta, né, e a carta do Cacai, ela cumpre esse papel também, um papel de ser para um governo, e o Cacai é parceiro, o Cacai não é adversário, o Cacai não é um opositor, o Cacai não é uma pessoa que luta contra o governo, muito pelo contrário, uma pessoa muito próxima de todos nós, um cara muito bem sucedido, um criminalista reconhecido, né, no Brasil e no mundo. Essa carta, ela é uma alfinetada, né? Isso não podemos negar, né? Ela é uma alfinetada, né? E alfinetadas também são necessárias. Eu vejo com muita tranquilidade. Acho que uma carta, uma alfinetada, ela é necessária para acordar a gente de alguns sonhos, de algumas letargias, de algumas paralisações, né? Então, assim, o Cacai disse, né? Tenho medo de ver a extrema-direita crescer no Brasil, por isso me manifestei. Olha, já está justificada a carta dele, né? Tenho medo. Agora, existem pessoas que podia ter feito uma conversa mais no pé de ouvido do presidente Lula, dos ministros mais próximos dele. Podia, né? Podia ter feito, podia, mas ele não fez. Então, o fato há uma carta que tornou-se pública, que faz uma leitura do governo do presidente Lula, e essa carta, ela hoje, no meu entendimento, ela pautou algumas questões, exatamente na mesma época que chega, por exemplo, uma pesquisa, né, que fala um pouco dessa queda, né, meio vertiginosa, mas que também não me assusta, apenas acende ainda com mais força essa luz amarela para a gente ter um cuidado de comunicar mais e melhor aquilo que a gente está fazendo, e estamos fazendo muita coisa. O governo do presidente Lula, ele é um governo que, em comparado com o governo do ex-presidente, o inelegível, que vai ser denunciado essa semana, se Deus quiser, ele está numa órbita muito diferenciada. Mas também tem que entender que a sociedade, ela não está mais preocupada com essas comparações. Há uma nova classe média que emerge, há uma nova consciência política que emerge. Então, muitas vezes, a comparação que 2, 3, 4, 5 anos atrás era muito plausível, era muito boa de se fazer, talvez hoje não seja um elemento bom. Por isso, acho que a carta do Cacai, ela vem junto com essa pesquisa, ela vem ser uma alfinetada para a gente acordar de algumas letargias. E tem letargia. Miguel? Raymond, só mudando um pouco de assunto, eu acabo de ver uma notícia aqui, até coloquei no grupo, Gui, vai colocando na tela aí enquanto eu faço pergunta.
a seguinte notícia: o PT decide retomar a eleição direta para a escolha do presidente do partido. A disputa está marcada para julho, a disputa dentro da corrente majoritária para a definição do candidato. Aí, essa eleição do PT já está chamando a atenção de todos os analistas políticos, né, porque é um partido muito grande, partido do presidente da República, partido do governo. E eu queria saber o que você sabe sobre essa disputa. O que você pode falar sobre essa decisão aí, essa mudança? Como é que era antes? Como é que vai ser agora? E como é que você o PT, Miguel? Uhum. Miguel? Estou ouvindo, pode falar. É eu que estou com sinal ruim ou é Miguel? Eu acho, eu não sei. Hoje está tudo meio confuso. Assim, eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo? Eu também estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo muito bem, Yara. Muito bem. Então vamos lá. O Miguel está pedindo aí para você falar sobre essa eleição direta do PT. Isso. Pois é. Na verdade, sim. Nós sempre tivemos o PED, né? Que é o processo de eleições diretas. Só que dessa vez agora o PT decide fazer eleição direta para tudo. Para tudo. Na minha leitura, né, e isso foi um tema de debate ontem na Executiva Nacional do PT, no diretório do PT, que reuniu-se aqui em Brasília, e essa decisão, na minha leitura, que foi uma queda de braço, normal. Tem pessoas dizendo, o PT brigou, saiu nas cabeças. Ninguém saiu nas cabeças coisa nenhuma. Apenas há um debate. E todo debate democrático, ele se dá com veemência, né? Quem tem uma tese para defender, defende essa tese colocando todos os seus argumentos. E aí, grupos distintos entendiam que podia fazer eleição do diretório todo e depois no diretório tirava-se a presidência e tal. E decidiu-se ontem todos os cargos do PT, todos, serão decididos no mês de julho de 2023. Então, numa mesma eleição, vamos fechar as urnas... 25, né, Raymond? Hã? 25, né? Você falou 2023. Não, 25. 25. Tá, que você falou 23. Pois é, estou atrasado. Desse ano, obrigado, Yara. Todos os cargos, todos, sem exceção, serão no início de julho de 2025, serão eleitos, né, por voto direto da urna. O PT é um partido muito diferenciado, né? E assim, as pessoas podem não gostar do PT. Há pessoas que não gostam de nós. É bom lembrar o senador por Santa Catarina, Bonhausen, se não me engano, que dizia assim: vamos acabar com esta raça. Aqui na Câmara dos Deputados, hoje mesmo, um deputado do Goiás, coitado, encalacrado em tudo quanto é processo da Polícia Federal. Esse deputado vai à tribuna como se fosse o paladino da verdade e da moralidade, dizendo: agora, esse ano, nós vamos acabar com o PT vai, o último ano de existência do PT, e a gente vem rompendo essas barreiras e fizemos 45 anos de existência. E o PT é diferenciado porque o PT tem esse processo de eleição direta. Não é um PL que o Valdemar Costa Neto decide quem vai presidir, quem vai coordenar, quem vai ser o relator, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Entre nós, há sempre debate. Seja aqui, por exemplo, nas relatorias da Câmara Federal. A gente tem reuniões semanais. Hoje nós começamos a nos reunir às 10 horas da manhã e terminamos 2 horas da tarde. Para discutir a pauta, para discutir os rumos, para fazer análise de conjuntura, para debater os rumos do governo, para propor ao governo alguns acertos de rota. Então, assim, nós somos esse partido. Esse partido é diferenciado. Temos mais de 2 milhões de filiados, espalhados por todo o território nacional. Nós temos PT que se organiza em Portugal, PT que se organiza na Argentina, PT que se organiza nos Estados Unidos, na Europa. Então, militantes do PT que estão espalhados por esse mundo todo. Então, essa diferenciação, ela causa para algumas pessoas, ela causa um certo espanto. As pessoas às vezes pensam assim: puxa vida, esse partido, quando é que nós vamos acabar com isso? Porque não gostar do PT, na leitura minha, claro, não gostar do PT é não gostar de processo democrático. Então, esse desejo que ontem foi aprovado na nossa reunião do Diretório Nacional, de que o PT vai eleger todas as suas direções, inclusive a presidência do PT no início do mês de julho de 2025, essa é uma decisão que radicaliza ainda mais a democracia interna do partido. Então, acho que a gente está caminhando um pouco nesse viés, né?
Então, eu acho que incomoda, inclusive, sabe? Incomoda, inclusive. Agora, significa dizer que a gente não tem equívocos, que a gente não tem... Claro que tem. Tanto tem equívocos, tanto tem debates, que ontem existiam duas teses. A gente elege as direções, depois vamos para um Congresso, e o Congresso elege a presidência, ou a gente faz tudo no PED? A gente faz tudo no PED, decidiu-se. Ganhou-se, essa tese ganhou, mas é uma tese de debate. Nós debatemos, e por mais que a gente tenha uma figura central, que é o presidente Lula, né? O Lula é um presidente, é uma figura central. O Lula, por onde o Lula aponta, normalmente a gente caminha, mas não é também um caminho sem debate, né? Também se debate. Também as posições do presidente Lula a gente pode, em algum momento, contestar e tentar burilar, tentar organizar daqui e dali. Yara, deixa eu só complementar essa mesma pergunta. Raimon, esses cargos que vão ser eleitos por eleição direta, que cargos você está falando? Pode explicar para a gente? A presidência do PT, presidência nacional, a presidência regional, isso é a presidência dos estados, a presidência municipal, os municípios brasileiros, nós temos representação quase da totalidade dos municípios brasileiros, os presidentes zonais, que são as zonas, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos 9 ou 10 zonas do PT. Então, primeiro zonal, segundo zonal, terceiro zonal, todos esses cargos serão ali votados. Depois, as vice-presidências, da mesma forma, as secretarias, tudo, a gente vai votar tudo no secretário-geral do partido do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Pois é, tudo. A gente vai nesse processo do PED, a gente vai sinalizar todas essas votações, todas. Ah, entendi, tá bom. Deixa eu trazer um superchat e agradecer aqui. A Marisa, olha, eu confesso que eu não entendi seu comentário, vou lê-lo aqui, tá? Como alguém com conhecimento político pode ser tão ignorante com relação à religião e acreditar em tal bobagem? O mais cruel de todas é a cristã. Não entendi seu comentário. Aí eu faço coro com você, também não entendi. Até gostaria de entender, porque falou de religião e eu gosto pra caramba, porque é um pouco a minha praia, sou teólogo e tal, né? Pode ser que ela esteja... Ah, não sabia. Pois eu não... porque eu falei da saúde do Papa, né? Mas... a Andréa Cristina comenta sobre a carta do Cacá, gente, que é uma das pautas mais importantes da semana, e ela comenta que essa carta me soou como uma carta ponte para o futuro do Temer. Aqui a gente tem um superchat também do Arthur. Obrigada, Arthur. Arthur hoje abriu a carteira aqui para a gente. Deputado, quando o governo enviará o projeto de isenção do imposto de renda de até R$5.000? O deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição, né, na Câmara do PL do Rio de Janeiro, acho que é inclusive um dos deputados mais perigosos que a gente tem aí no Congresso, protocolou um projeto de isenção de até R$10.000. Precisamos de uma isenção do imposto de renda urgente. Abraços. Então, eu queria, deixo aí para você responder ao Arthur. Eu acho que eu vou comentar, Miguel, essa pergunta da Yara, esse superchat aí. Eu acho sim. Eu gostei pra caramba desse cara ter colocado esse tema aí dos R$5.000. O deputado Sóstenes Cavalcante, eu falo assim, olhando para a câmera, o deputado Sóstenes Cavalcante está fazendo uma bravata. Ele é um bravateiro, para a gente ter bastante, para a gente dar um nome assim bastante categórico para ele. Eu quero dizer para vocês que o presidente Lula quer a isenção de R$5.000 no imposto de renda. Eu, deputado federal, e o meu partido, e o Campo Democrático Popular, os partidos da base do campo de esquerda, nós também queremos. Mas o Congresso Nacional, inclusive os Sóstenes Cavalcantes, não quer. O que eles querem é beneficiar os mais poderosos. Porque junto com a isenção dos R$5.000 no imposto de renda, a gente quer também taxar aqueles que têm super salários, os que ganham muito dinheiro no país. Né? E aí não adianta as pessoas, mas eu ganho 10 mil, isso não é super salário, meu amigo. Nós estamos falando de gente que ganha 100, 200, 300 mil reais, tem que taxar os super ricos. E aí, eu queria aqui aproveitar, Yara, fazer um pedido. Né? Eu estou organizando com a minha equipe no Rio de Janeiro um grande abaixo-assinado, porque eu acho que, volto a dizer, eu quero, o presidente Lula quer,
o PT quer, o PCdoB quer, o PSOL quer, o PSB quer, o PDT quer, os partidos do campo democrático popular querem, mas a extrema-direita, inclusive os sócios Cavalcantes, não quer beneficiar os pobres. Então, um abaixo-assinado para a gente pressionar o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional, pressionado, aprove esse projeto de lei que o Lula enviará para o Congresso Nacional e está vendo o momento certo para fazê-lo. O certo é, nós precisamos apontar para essa política, porque foi, inclusive, uma promessa de campanha do presidente Lula, e essa promessa de campanha tem que ser cumprida ainda neste ano de 2023, e este é o grande desejo do presidente Lula. Em breve, vocês que estão nos ouvindo vão também ouvir dizer ou vão acompanhar pelas redes sociais que tem um abaixo-assinado que a gente vai produzir, pedindo às pessoas para assinar esse abaixo-assinado, para a gente poder pressionar o Congresso Nacional para votar o PL que isenta as pessoas que ganham até R$5.000 do imposto de renda. Então manda para a gente divulgar, colocar aqui no nosso chat, mobilizar a nossa comunidade, né? Para poder apoiar. E afirmo, Yara, e reafirmo, para ficar bem claro, a extrema-direita não quer. O que Sócrates Cavalcante está promovendo é uma bravata. Portanto, se o Congresso Nacional não quer, nós precisamos de pressionar. E a gente precisa fazer política com as pessoas. E você que ganha 6, 7 mil reais, eu não vou ser impactado. Vai ser impactado sim, porque se a gente luta pelos mais empobrecidos, os que têm salários menores, a gente melhora as condições de vida para o nosso país e é muito melhor. Então, todo mundo é convidado a assinar esse abaixo-assinado para a gente pressionar o Congresso Nacional. Esse Sóstenes é tão sonso que ele, certa vez, há pouco tempo, numa entrevista, disse que todos os brasileiros, do pobre ao rico, pagam muito imposto. Eu quero saber aonde que estão os ricos que pagam imposto nesse país. Cadê? Onde que eles estão, Raymond? Pois é. Não estão, né? Não estão. Os sócios gostavam muito quando o Bolsonaro deu isenção para o jet ski. Isso é que ele gosta. Né? Porque é mais uma bravata. Né? Estão aqui a serviço dos ricos. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tem uma notícia aqui que a gente separou. Está me ouvindo bem, Raymond? Está conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo muito bem. Essa é uma notícia que a gente separou, né? Que é uma notícia publicada aqui na Fórum. Yara, vê essa notícia aí só para pegar o lead dela rapidinho e passar para o Raymond comentar, que eu acho interessante que ele é teólogo, é a praia da religião. É uma matéria do Plínio Teodoro. Ele conta que, enquanto alimentam o jogo especulativo no mercado, banqueiros executivos do sistema financeiro apostam todas as fichas no eleitorado evangélico para derrotar Lula e colocar no poder um governo à direita, excluindo totalmente o desgastado Jair Bolsonaro em 2026. O prognóstico que colocou a Faria Lima em polvorosa foi feito pela gestora de fundos Marasete, comandada por Bruno Coutinho, que é ex-BTG Pactual, de Paulo Guedes, Felipe Perdigão, que foi do Opportunity, de Daniel Dantas, e Luiz Moura, que foi do 3G Capital, do Grupo Lehman. Moura ainda é sócio investidor e membro do Conselho de Administração da Equatorial, grupo financeiro que arrematou em uma privatização obscura e a toque de caixa a Sabesp, entregue pelo governador paulista Tarcísio Gomes de Freitas, principal aposta da terceira via que une mídia liberal, sistema financeiro e centrão para as eleições de 26. Logo no prefácio, os autores dizem que haverá um gatilho para estancar a piora macroeconômica dos ativos financeiros brasileiros no futuro próximo, mesmo com a taxa Selic batendo 13,25%, em viés de alta, com investimentos em renda fixa operando até 16% de rendimento ao ano. Deixa eu achar aqui o trecho em que ele fala sobre a questão dos evangélicos. Aqui, olha. Acreditamos que a ideia evangélica que melhor representar o momento social brasileiro é a teologia da prosperidade. Ela associa a fé em Deus com o sucesso material, saúde, bem-estar físico e emocional. Essa ideia enfatiza que o sucesso profissional faz parte da caminhada espiritual e seu avanço é uma bênção de Deus ao bom fiel, enfraquecendo assim a conexão entre a melhora de vida pessoal com o governo corrente. E aí, Raymond, explica para a gente essa... Eu vejo como
o aspecto espiritual do neoliberalismo, é a teoria da prosperidade. E você que é teólogo, explica para a gente aí essa junção, né, bombástica entre extrema-direita, retrógrada, anticristã, com a teologia da prosperidade. Pois é, Yara, você sabe que o movimento religioso conservador ele está muito presente no movimento evangélico, de modo particular neopentecostal, mas há também um movimento neopentecostal em outras igrejas, como por exemplo na minha igreja, na Igreja Católica. Então o movimento conservador ele vai além, né, do movimento evangélico. E aí há de fato uma aposta, porque assim, você consegue conciliar, né, o processo de adesão ao projeto de Jesus de Nazaré, que disse amai-vos uns aos outros, que disse aquele que tem duas túnicas dê uma, né? E aí você consegue aliar essa palavra de Jesus e que diz assim, você se tem sucesso profissional, significa que você é uma pessoa abençoada por Deus. Se você não tem, você é um amaldiçoado. Então a teoria da prosperidade ela vem um pouco nesse canal, né? De entender assim, um pouco perspectivas neoliberais da meritocracia. Quer dizer, você para além de ter o mérito de conseguir alcançar, esse mérito ainda tem um agregado, que é a bênção de Deus, é Deus que te abençoa, né? Então, assim, a gente vive esse momento no Brasil e no mundo. Não é à toa, por exemplo, que é muito fácil conciliar, né? Conciliar a Bíblia numa mão e uma arma na outra. É muito fácil conciliar a pertença a uma comunidade religiosa e a homofobia, a xenofobia, o machismo, a pedofilia. É muito fácil compactuar todas essas coisas. Isso aí é porque as pessoas fazem uma coisa desconectada e assim perceber, né, que a religião e toda ela deve ter uma conexão com a vida das pessoas. Quando você percebe isso, isso é menos aderente nesse mundo de tanta velocidade, nesse mundo de tanta superficialidade. E nessa superficialidade, essas organizações, você citou aqui a Faria Lima, mas podíamos falar, por exemplo, Elon Musk, né? Podíamos falar aqui a direita internacional, capitaneada, por exemplo, pela direita que se organiza em Portugal, que se organiza na Itália, que se organiza nos países da Europa. Então você acaba tendo, né, uma ligação com tudo isso. O certo é que quando nós pensamos nessa perspectiva, a gente precisa, né, para além de fazer o movimento, que é o movimento correto, de entender como é que a gente alia, como é que a gente ajunta, como é que a gente organiza, como é que a gente amalgama a nossa visão política, né? Porque uma coisa é política grande, política que transforma, que muda a vida das pessoas, e, portanto, não basta mudar a vida somente de um grupo. Se um grupo ficar satisfeito porque a sua vida mudou, mas a vida do outro continua miserável e considera que a vida do outro está miserável porque ele não é abençoado por Deus, na verdade há um equívoco enorme. Mas isso não tem problema. Não tem problema, isso é super negociável e super palatável. É um pouco a perspectiva da pós-verdade, né? A gente antigamente dizia assim, eu tenho um ditado que diz assim, contra fatos não há argumento, né? Hoje em dia mudou, né? Contra um bom argumento, o fato não importa. Fato não importa. A pessoa está aqui, ela escuta uma narrativa, ela acredita nessa narrativa. Se essa narrativa for o contrário do que na verdade está colocado, não tem problema, o que está colocado é retirado. Então, quando o movimento evangélico, né? E aí a gente tem que pensar, por exemplo, da influência dos Estados Unidos no Brasil na década de 80, quando começa a surgir o movimento evangélico, as chamadas igrejas eletrônicas, tudo isso foi uma gênese para a gente ter hoje o que a gente tem hoje no movimento pentecostal, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele inclusive das religiões de matriz africana. Há uma cegueira, né, na perspectiva religiosa. E aí a política se aproveita disso porque diz assim, olha, você prospera comigo, porque não tem problema a gente viver as nossas incoerências
e a gente professar a nossa fé, não tem problema. E acho que esse é uma das alavancas do mundo moderno para alavancar, por exemplo, um Bolsonaro que diz assim: eu não gosto e não gosto mesmo, eu não te estupro porque tu é feia, eu tenho que te pesar por arroba. E um pouco todas essas coisas todas. O Elon Musk fazer os gestos supremacistas na posse do Donald Trump, tudo isso é muito tranquilo. E isso convive muito bem com a dimensão religiosa, o que é, infelizmente, uma pena. Miguel? Raymond, tem uma notícia aqui que eu vou mudando de assunto mais uma vez. Foi o governo federal bateu o martelo para a reunião dos BRICS no Brasil, no Rio de Janeiro, dia 6 e 7 de julho. Coloca aí o videozinho, Gui, que é do prefeito Eduardo Paes, com o ministro Mauro Vieira. São 2 minutinhos, Raymond. Vamos ouvir, depois eu vou pedir um comentário seu. Pode colocar aí, por favor. Fala aí, gente. Bom dia, sábado de manhã, são 9h30 da manhã. Estou aqui com o ministro das Relações Exteriores, ministro Mauro Vieira, que, aliás, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, ministro. Obrigado. Ele veio aqui trazer uma grande notícia para a nossa cidade, a pedido do presidente Lula. Então, ministro, o senhor que faz aniversário, mas só porque o Rio de Janeiro que vai ganhar um presente, conta aí para o pessoal a boa notícia para o Rio. Bom, é um grande prazer estar hoje aqui com o prefeito Eduardo Paes e, mais uma vez, estreitar essa colaboração, essa parceria entre o governo federal e o Rio de Janeiro, a pessoa do prefeito, e o presidente me autorizou a anunciar que a reunião de chefes de estados do BRICS será no Rio de Janeiro, no mês de julho deste ano, no dia 6 e 7, quando então receberemos na cidade do Rio de Janeiro os chefes de estados dos países, dos 20 países que integram o BRICS nas duas categorias de membros plenos e parceiros do BRICS, e em que vamos tomar decisões muito importantes para o desenvolvimento de todos esses países, para a cooperação e para a melhoria da condição de vida de todos os habitantes desses países. Então, mais uma vez, o Rio de Janeiro será palco de uma importantíssima reunião internacional. Parabéns, prefeito. Olha aqui, ministro, agradecer ao presidente Lula, né, que reconhece esse protagonismo que o Rio tem, essa face internacional que o Rio tem para o Brasil. A gente se sente muito orgulhoso, ministro, Tá bom, Gui, pode representar todos os brasileiros. Raymond, então, como é que você está vendo aí essa reunião do BRICS no Rio de Janeiro, né? Você é do Rio, mas para o Brasil, né? O que pode representar para o Brasil e para o Rio de Janeiro essa reunião? Eu acho importante demais, acho muito bom. Aliás, o Eduardo Paes, se ele viver 200 anos, ele não vai ter tempo de agradecer tanta coisa boa que o presidente Lula faz para ele, né? Para ele e para a cidade do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro tinha que ser muito grato ao presidente Lula. O Eduardo Paes, por mais que ele seja grato, ainda vai ficar na ingratidão. Desculpem, Eduardo, para você entender um pouquinho a lógica, né? Como é que o presidente Lula se estreita com o Eduardo Paes. Então, é bom fazer esse registro, porque a história tem muitos reveses, né, Miguel? Tem muitos reveses. O passado aí a gente lembra muito bem. Então, eu também, como Eduardo, fico feliz de que a reunião dos BRICS esteja acontecendo no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho. Fico muito feliz. Sabe que, em relação aos BRICS, eu acho que a gente tem grandes avanços a serem feitos. Grandes avanços a serem feitos. Então, assim, no momento em que a gente tem os Estados Unidos, né, com Donald Trump fazendo o que faz, né, em que o Elon Musk faz o que faz, em que a extrema-direita faz o que faz, em que aqui no Congresso Nacional os deputados da extrema-direita batem continência para o governo americano, não estão nem preocupados, por exemplo, o próprio, para você ter uma ideia, o governador de Minas Gerais, né, usando aquele bonezinho vermelho, né, do Donald Trump, não consegue olhar, por exemplo, que o Donald Trump agora botou uma taxação sobre os produtos, que Minas Gerais é o maior produtor do Brasil, que é a questão do minério. Então, assim, a gente sabe de tudo isso, mas eu inclusive, tenho uma proposta, sabe, Yara e Miguel? Uma proposta para os BRICS, que eu vou fazer chegar, quer dizer, vou tentar, né, fazer chegar à presidenta Dilma, que é a presidenta do BRICS. O Donald Trump, naquela instituição USAID, o USAID foi abandonado pelo governo Trump, que na verdade protegia, né, um pouco as questões
dos necessitados e tal. E aí, a ideia que seria que, já que o governo americano abandona, é claro que não dá para potencializar essa instituição, mas acho que os BRICS podiam cumprir esse papel, sabe? Com os recursos, né, do Brasil, da Índia, da China, da África do Sul e da Rússia, cobrir, né, esta vanguarda na promoção de tecnologia e inovações sociais que a empresa americana, a instituição americana cumpria e que Donald Trump tanto desmereceu agora, e Elon Musk tirou os recursos dessa instituição. Eu acho que o Eduardo Paes, quando vibra, e eu vibro com ele, né, a gente precisava de aproveitar essa oportunidade, porque o banco, né, o BRICS, ele tem essa perspectiva de avançar nas tecnologias sociais, avançar na perspectiva de desenvolvimento dos países emergentes, etc. A gente precisa, nesses espaços, falar um pouco da nossa realidade, né? E aí, aproveitar um grande evento no Rio de Janeiro, não para glamorizar o Rio de Janeiro apenas, mas para colocar, né, o pé no chão e dizer assim, olha, tem como o BRICS agir na América Latina, tem como o BRICS agir nos países pobres do mundo, na África, tem como os BRICS auxiliar internacionalmente esses países, como a gente espera. Então, eu espero também que o Eduardo Paes possa, e o próprio presidente Lula, né? E estou produzindo, né, um documento com a minha assessoria para a gente tentar fazer chegar à presidenta Dilma, para a gente garantir um pouco isso, sabe? Como é que nós podemos, ao receber os BRICS aqui, dizer, olha, a gente também tem projetos, e esses projetos não são somente os projetos do avanço da economia desses países, mas o compromisso desse banco, né, dessa junção de países, para resolver o problema com as tecnologias sociais, por exemplo, da pobreza no mundo. Raimon, só reforçando que a presidenta Dilma ela é presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, que é o braço financeiro do BRICS. Do né? BRICS, isso. Isso, ela não é presidenta do BRICS, mas do BRICS não tem ele tem presidências rotativas, né? E agora esse mesmo. ano é nossa. Isso, exatamente. Isso mesmo. Só para deixar claro aí para a gente, o nosso próximo convidado já chegou, né, Miguel? Raimon, então eu vou liberar você. Muito obrigado. Pode se despedir aí, tem um minutinho para se despedir. Sempre muito bom conversar contigo. Agradeço muito, Miguel e Yara. Deixar meu abraço especial aqui para o pessoal que nos acompanha aqui nesta edição e dizer que estou aqui à disposição, fazendo a luta aqui em Brasília para garantir o fortalecimento da democracia e os avanços do governo do presidente Lula para melhorar a vida do povo brasileiro. Um abraço para todo mundo, paz e bem. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau.